empreendedores, olá empreendedoras, vamos então mais um bate-papo e hoje o nosso assunto é o seguinte: você não quebra porque você está devendo o banco, você quebra porque faltou negociar com o banco. Na verdade é o seguinte, você não quebra porque está devendo o banco, você quebra porque negocia mal com o banco. Nós vamos comentar sobre isso. Na verdade, o que eu vou fazer hoje? Numa conversa passada, no nosso assunto da semana passada, eu comentei sobre a importância de se organizar internamente, o olhar interno. Você está preparado para negociar, tá? Então, depois que você está preparado para negociar, então você passa para o lado de fora. E qual que é a lógica que eu utilizei nessa abordagem minha, no porquê de fazer isso? É porque na hora que você vai negociar, você vai ter que mostrar firmeza, vai ter que mostrar que você conhece a sua empresa, vai ter que mostrar que aquilo que você pretende acordar, você vai dar conta de cumprir. Lembra que numa negociação com o credor, com o banco, por exemplo, de certa forma já existe um compromisso que ele não foi cumprido da forma como foi programado. Então agora, e você está lá para conversar novamente, então não faria sentido você chegar desarmado de informações. Então você vai chegar lá preparado para fazer uma proposta que é uma proposta para começar uma nova fase, certo? Uma nova fase de negociação. Então nós comentamos isso da aula passada. Hoje o que nós vamos analisar? Como é que é negociar com quem você deve? Esse é o assunto de hoje. Lembrando que meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores que estão no vermelho a recuperar o caixa, voltar ao lucro, e isso pode ser feito em até 90 dias. Isso é o que eu ensino e eu vou passar para vocês agora um pouco de estratégias para essa fase de quando você procura aquelas pessoas que você deve, os seus credores, para você negociar, certo? Veja bem que nós estamos mais ou menos seguindo a seguinte sequência. Primeiro você para de cavar o buraco, certo? E nesse de parar de cavar o buraco, agora você já sabe o que você está devendo, se ainda não tem que preparar para isso, e não é mais para fazer exatamente ou seguir aquele caminho que você já estava fazendo. Muito simples. O caminho que você estava seguindo foi o que te trouxe até aqui. E é um caminho que você não quer. Você não quer seguir esse caminho. Você quer um caminho novo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, certo? Nós vamos conversar sobre esse caminho novo. Então, tem algumas coisas que eu gostaria de destacar. Não é só a dívida que está te travando. Existem alguns medos que acontece, e isso eu já fui informado por outros alunos e também pela minha experiência de pessoas que passaram por situação semelhante. É o medo de sujar o nome, é o medo de ir para o Serasa. Isso popularmente as pessoas falam: nossa senhora, está com o nome sujo. E isso pesa muito, certo? Isso pesa muito a ponto de que esse medo de ter o nome sujo, ou esse medo de ter o nome no Serasa, acaba direcionando você a fazer coisas que em princípio vai ser o assunto do nosso bate-papo hoje, certo? E eu espero ao final dessa conversa que você saia consciente e preparado e mais claro para você a qual caminho você deve seguir, certo? É um caminho simples e fácil? Eu te pergunto, foi fácil você endividar? Mas eu te falo que é o seguinte: é mais fácil se você tiver consciência, tá? Você vai perceber que vai ser mais fácil você. É claro que você vai ter que fazer algumas coisas para isso, certo? Mas é um caminho, pelo menos, que vai permitir que você volte a ter paz, por exemplo, certo? Por quê? Porque você vai perceber que eu vou te passar justamente dicas. Você tem muitas dúvidas em relação a muita coisa, tá? Por exemplo, tem empresário que não dorme por causa disso, certo? Agora imagina só, quem não dorme direito, como é que pode ser dono de alguma coisa?
Ele não tem a paz necessária, o equilíbrio necessário para que ele possa poder gerir o negócio, certo? E outra coisa, você acaba tomando decisões por conta de não deixar o seu nome sujar e por conta do Serasa, e acaba complicando mais ainda. Então é por isso que nós vamos, que eu vou justamente preparar você para isso, certo? Levi, qual que é a receita que você vai passar? Não, a receita é o seguinte, é você preparar a sua cabeça, a tal ponto que depois não adianta alguém tentar conversar com você e tentar fazer você mudar de ideia, porque agora você vai formar a sua ideia, certo? A minha ideia, por exemplo, que quando eu fiquei endividado eu saí, e a ideia é que depois eu não voltei mais a ficar endividado, certo? Existe uma forma de pensar, existe uma forma de agir, e existe o porquê que eu faço isso e por que eu não faço certas coisas que poderiam me colocar em desconforto, tá? Ontem eu conversei com alguém, e conversei com vocês, na verdade, na aula passada eu conversei sobre isso, cortar custo, organizar a casa, mas agora vem a pergunta, e a dívida do banco? O que eu faço com ela? Porque uma coisa é você estar com a casa arrumada, eu sei que ainda não deu tempo. Pela minha experiência, pelos alunos que eu estou acompanhando, pelo trabalho que foi feito agora, eu diria que vocês têm mais clareza da necessidade de arrumar a casa, mas ela ainda está, você sabe os problemas que ela tem, mas você ainda está com dificuldade de tomar as decisões que você, certamente, você vai seguir esse caminho. É uma questão de tempo, você vai perceber. Acaba que fica vendo aquela situação, mas eu achei que era mais fácil, que era só fazer isso ou aquilo, que não ia ter que ter um gosto amargo das negociações. Isso faz parte das negociações. A gente não faz somente o que a gente gostaria, a gente tem que fazer o que é necessário, e as duas coisas não andam junto. Aquilo que você quer e aquilo que é necessário, infelizmente, eles muitas vezes são caminhos diferentes, e você vai ter que fazer essa opção, certo? Uma coisa é certa, qual que é o conflito que existe? Você sabe, desculpa, aqui está frio, você sabe que não consegue pagar, mas você também tem medo de não pagar. Então vem aquelas questões, medo de sujar o nome, medo de aparecer no Serasa, e às vezes até outras pessoas, né? De repente, poxa, mas já imaginou se fulano ou ciclana ficar sabendo que eu tô com o nome no Serasa, certo? Medo da cobrança, telefone toca, você já fica apavorado, medo de perder crédito, e aí você entra num ciclo, que eu diria um ciclo perigoso, porque você não decide por estratégia, você decide por medo. Por exemplo, com medo de muita coisa, você faz alguma coisa para te proteger das consequências que você colocou na sua cabeça. Por exemplo, qual que seria a consequência de eu estar com o nome no Serasa? Qual que seria as consequências de meu nome estar sujo, estar negativado? Então essas coisas, né? Enquanto você estiver pensando nisso, a coisa fica mais difícil. Fica mais difícil, certo? Então, quem decide com medo, paga mais caro. Na verdade é isso aí, certo? Enquanto você decide, a bem da verdade, até hoje, antes de você conhecer o Levi, ou antes da gente conversar sobre esse assunto, certo? O medo te dominava. Agora eu imagino que só da gente começar a conversar, desses nossos bate-papo, você já começa a se empoderar da necessidade de deixar o medo de lado. Não, tipo assim, porque se eu não fizer isso, na verdade eu só estou postergando uma situação que vai me colocar em uma condição extremamente desconfortável. Na hora que você toma consciência disso, você faz o que é necessário e você começa a virar a chave, começa a resolver o problema. Então o problema muito mais não é um passo a passo, é uma forma de pensar diferente que você vai se posicionar em relação a isso, certo? Tem que lembrar o seguinte, banco não quer te quebrar, certo? Na verdade, inclusive o banco vive de emprestar dinheiro, certo? Isso tipo assim, quem não sabe o que é um banco? Popularmente falando, não, o banco, ele faz algumas coisas. Aquela que as pessoas mais conhecem é que ele tem dinheiro para emprestar. Aí você vai lá e pega o dinheiro. E ele quer receber, certo? Agora, você acha que o banco, na hora que ele
já que ele vive do dinheiro, ele vive de você, você acha que ele quer te prejudicar? Uma coisa que tem que analisar é o seguinte: ele quer tirar o proveito do juro, da multa, porque ele vive disso, certo? Nesse sentido, eu diria para você o seguinte: ele quer aproveitar do benefício que ele tem de ter dinheiro, mas ele não quer deixar você, por exemplo, fechar a empresa, porque se fechar, ele não vai receber nem aquilo que está com você, então ele vai ter prejuízo. Então, é como se a gente dissesse o seguinte: tem um lado do banco que você conhece, tem um lado do banco que é conhecido, que todos conhecem, que é o fato de ter dinheiro disponível para você, certo? Agora, tem um outro lado do banco que você não conhece, certo? E que normalmente pessoas que já passaram por isso e resolveram passar a conhecer, e eu vou comentar com você um pouco disso hoje, porque você não conhece o outro lado, você conhece esse lado, tá bom? Então, você está tentando resolver a dívida ou só tentando não ir para o Serasa? Porque uma coisa é diferente da outra. Enquanto você está tentando não ir para o Serasa, você está aceitando regras ou você está se colocando numa situação de submissão que faz com que a negociação fique mais cara. Resolver o problema da dívida, inclusive tem muitas pessoas que às vezes até resolveram o problema da dívida depois que estava no Serasa. Eu até, para te falar a verdade, eu imagino o seguinte: a quantidade de pessoas que resolvem o problema da dívida sem sair do Serasa deve ser muito pequeno, certo? Isso faz parte, certo? Ah, mas eu não suporto isso. Bem, vamos continuar conversando que você vai perceber que essa opção ela não foi dada. Certo? Por que tem muita gente quebrando a empresa inteira? Às vezes a pessoa está preocupada muito mais com o nome. Tipo assim, ela preocupa com o nome dela e esquece a empresa, sendo que a empresa, quando a empresa está estruturada, porque o nome, você recupera o nome, você não perde o nome não. Eu ia rachar. Não, mas o que eu já escutei de empreendedor que estava endividado, deu a volta por cima e hoje está numa outra fase, só que não volta mais, certo? Não quer mais. Então, o nome limpo com empresa quebrada, eu já escutei. Não, eu quebrei, mas eu paguei todo mundo, meu nome é limpo. E aí, o que você faz agora? Não, agora eu trabalho, eu ganho, sei lá, 1 salário, 2 salários. Eu vou te falar uma coisa, eu não vejo... mas será que esse foi o melhor caminho? Será que teve consultoria? Será que conversou com alguém para entender? Será que não tinha outros caminhos? Será que não tinha um caminho que permitisse que ele continuasse pensando em prosperidade, ter o próprio negócio, crescer enquanto empreendedor? Eu não sei. Quer dizer, se você é meu aluno, você já percebe que eu não comungo com essa forma de pensar. E é por isso que eu estou aqui, inclusive, mostrando para você a forma que eu penso, a forma que eu faço, certo? E a forma que eu ensino. Então, nome limpo com empresa quebrada não sustenta nada. E outra coisa, nome fora do Serasa também não paga conta. Então, não é por esse caminho que a gente vai ter que seguir, certo? Então, eu diria até para você nesse momento que eu estou muito mais preocupado assim. Como é que eu faço para me ter coragem de fazer o que eu tenho de fazer? Eu acho que essa é a questão que pega mais forte. Deixa eu só ver um negócio aqui, que eu estou notando que parece que... Será que essa aqui tá... Então vou pegar e configurar aqui uma... Tá, perfeito. Então, antes de eu ir para aquilo que eu quero passar de mensagem, porque você vai tomar decisão, não vai ser eu, certo? Quem tem que tomar decisão é que está endividado. Eu já tive nessa condição e na época eu fiz aquilo que deveria ter sido feito, certo? E eu espero que você faça a mesma coisa. O que é, vamos imaginar o seguinte, uma estratégia de 3 passos. Eu vou te passar uma estratégia de 3 passos para que você aplicar em relação a esse momento que você está de negociação de dívida. Porque você está endividado e agora você vai ter que... chegou a seguinte situação: você dá conta de pagar todo mundo? Sim ou não? Tá? Eu sei que você já disse, não, impossível pagar todo mundo, nesse momento agora, tudo bem. Lembrando, certo, que quem está falando aqui, porque às vezes eu começo a falar, e agora como já tenho cerca de 20 minutos, meu nome é Levi, eu ensino empreendedores que estão no vermelho a recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias. E eu estou agora justamente fazendo um passo a passo da fase da negociação, das negociações, porque você está devendo ou você pode dever muitas. Então, com quem que você negocia primeiro?
tá? Então, tem que lembrar que eu acho que é importante destacar aqui é o seguinte, olha, quem aqui já tomou decisão ruim só para não ir no Serasa? Tem alguém que está me acompanhando aí que já fez isso? Tomou uma decisão que não era boa para você só para não ir para o Serasa? Feito. Outra coisa, se eu puxar seu extrato hoje, você está pagando a dívida ou pagando o medo? Eu estou com alguns alunos aqui que eu já estou no 3º mês, certo? É tipo assim, mas desde os primeiros 30 dias, eles já sabiam, já tinham consciência de algumas coisas, certo? Mas ainda está faltando, é como se dissesse o seguinte, por enquanto eu diria que está pagando o medo de pegar e não tomar certas decisões, certo? E eu já percebi que isso demora um certo tempo. Por isso que eu estou indo muito mais no sentido de conscientizar, certo? Se você hoje toma a decisão pensando no caixa ou pensando no seu nome, certo? Você está pensando muito mais no sujar seu nome ou de manter a sua empresa, certo? Quem aqui tem mais medo do Serasa do que de quebrar a empresa? Porque eu não sei porque o pessoal também começou a achar que Serasa nossa senhora, que vamos enfrentar os nossos medos, né? Então seria isso, vamos enfrentar os nossos medos, certo? Hoje a sua empresa trabalha para gerar lucro ou para pagar banco? Eu acredito que tem boa parte aqui que está trabalhando, basicamente está pagando o banco. Se o banco der 6 meses você consegue respirar, eu já percebi que a maioria das dívidas elas não resolvem com meses, elas resolvem com anos. Então daí a necessidade ainda, a cada mês que você demora de tomar a decisão, certo? Porque já que o juro cresce bastante, certo? Inclusive eu gravei uma live passada mostrando o quanto cada tipo de juro cresce, né? Então, você quanto consegue pagar ou só paga que o banco manda, certo? Porque chega uma hora que tudo que você faz é do banco, tá? Mas, pois bem, agora vamos então a isso aí. Eu vou te passar 3 estratégias e na verdade é você que vai dizer quais são as estratégias que você vai seguir. Olha só, você quer manter a empresa viva ou você quer pagar o banco? E veja bem que às vezes para pagar o banco, vou pegar alguns exemplos. Entre pagar o banco e fornecedor, o que você pagaria? Pensa bem. Se você não pagar o fornecedor, você vai ter mercadoria? Você vai ter insumo necessário para você vender? Você vai ter? Tá bom, funcionário, certo? Os seus funcionários vão aguardar você sair da dívida? Então, chegou o dia de pagar, os funcionários, não, vai lá e paga o banco, deixa, depois a gente acerta. Um mês, outro mês, os seus colaboradores, as operações, certo? Aquilo que você faz, por exemplo, a água, a luz, certo? Os terceirizados que trabalham, entre pagar fornecedor, funcionário e as operações, ou pagar o banco, qual você acha? E você não consegue. Isso não vou questionar. Não, mas se colocar mais não vamos pegar e falar de mais dinheiro, porque já o dinheiro que já está entrando, que já tem, ele já deveria ser o suficiente, não é? E se colocar mais, vem mais juro. Todo dinheiro que vem, agora só que vem com juro maior, por conta do chamado spread, porque o risco cresce a cada momento que você aumenta a dívida. Então você contar com dinheiro novo para pegar e continuar respirando, certo? Esse caminho, eu diria que não está nesse momento agora. O negócio é o seguinte, é que nós temos 3 estratégias, e eu estou te colocando assim, na priorização inteligente. Olha só o que eu estou falando. Você paga primeiro o banco, o fornecedor ou o funcionário. Você pode dizer onde é que você quer chegar. Ué, eu estou te falando. Vamos continuar, certo? O banco mantém a sua empresa viva, ele financia. É ele quem financia, certo? Então, às vezes pode até parecer estranho, mas ele pode esperar, certo? Aqui é o ponto que eu acho que assim, é o seguinte, mas e o medo de ir para o Serasa, pagar o banco, se deixar e deixar de pagar o que mantém a empresa viva, certo? O banco não mantém a sua empresa viva, certo? Na verdade, ela ajuda, se você seguisse esse caminho, talvez alguém do banco que te conhecesse, certo? Mas não é qualquer um,
não é qualquer um. Talvez ia dizer para você, olha, se a situação está desse jeito, agora tem um detalhe, se você não tem os números da sua empresa, fica difícil você convencer qualquer pessoa, certo? Então, eu diria para você o seguinte, que quando você está nessa situação, até eu te pergunto, você acha que os bancos não sabem que isso acontece? Considerando que nós temos um histórico brasileiro, onde cerca de 70% dos pequenos negócios fecham as portas até 2 anos, certo? Esse é o histórico que nós temos. E o banco ele tem que conviver com isso. Você acha que ele não tem uma estrutura para poder trabalhar com isso, para poder enfrentar esse problema, que é um problema de mercado? Certo? Na verdade, você conhece a primeira fachada do banco. Você conhece o gerente, que é uma pessoa muito educada, muito atenciosa e que tem que cumprir metas. Meta de empréstimo e metas de todo jeito, meta de seguro. Ele tem que produzir para manter o próprio salário e manter a agência que ele trabalha, certo? E ele, a cada ano que passa, ele trabalha muito mais para conseguir fazer isso, certo? E se ele não fizer isso, ele não consegue. Então ele é aquela pessoa que ele, do mesmo jeito que ele é muito educado com você, mas eu diria para você o seguinte, a sua relação com o gerente do banco, ela parece um pouco, eu posso até estar, eu não achei um exemplo melhor, mas é como se fosse a relação da raposa com a galinha, só que é uma raposa muito educada. Por quê? Porque você paga o juro que ele fala que tem que pagar, porque é o banco que determina, a multa é o que o banco determina, mas ele é sempre atencioso. Tudo que você precisa está lá, certo? E vai ser sempre atencioso, certo? Então, na hora que você for negociar com o banco, se prepara que não vai ser com ele. Na verdade, ele vai ficar chateadinho com você, certo? Por quê? Porque tudo que você precisou, na medida do possível, ele roubou para você, certo? Todos aqueles pacotes de juro, certo? Que hoje você não dá conta de pagar, foi negociado com ele, mas você não deu conta de honrar, certo? Então, não vai ser com ele. Por quê? Porque você vai dizer para o banco, em algum momento, que não é que você não vai pagar, é que você consegue pagar, mas de um jeito diferente, e não vai ser ele, aí vai ser outro. Ah não, mas aí vai para a justiça. Eu acredito que o caminho aponta para ela, mas o banco é muito esperto. O banco é muito esperto. Porque hoje, como existe muita legislação e existem as leis que também protegem as pessoas de endividamento, o fato de ir para a justiça significa custas judiciais, advogado que o banco tem que pagar e você também, mas só que tem um detalhe, todo aquele pacote de juro, multa que por acaso esteja fazendo parte do pacote e também eventuais, que são muito comuns, erros contratuais, certo? E que pode ser identificado a quase totalidade dos contratos, a gente chama ele, tem uma expressão que a gente fala que são contratos leoninos. O que é um contrato leonino? Você já sabe disso, é aquele contrato que tem umas letrinhas miúdas que você nem consegue ler e você não tem o direito de dar palpite. Porque num contrato, o contrato é um acordo entre iguais. Vamos partir desse princípio? O contrato é um acordo entre iguais. Então, na hora que faz um contrato, a gente faz o contrato, identifica o objeto do contrato, identifica quais são as partes envolvidas e quais os deveres de cada um, certo? O que um faz, o que o outro faz e nomeia o fórum ou a Câmara de Mediação e Arbitragem, coloca lá. Os dois dão palpite. Os dois dizem, eu não concordo com isso, os dois, isso é contrato. O do banco, você não dá palpite. Você já deu algum palpite no contrato do banco? Você não, essa cláusula eu não concordei. Você já fez isso? Certo? Então aquele contrato, aos olhos da justiça, a forma como ele foi concebido, ele já tem essa característica leonino, porque lembra tipo, isso é coisa da minha cabeça, lembra o leão. Você está lá fraquinho e o leão do outro lado. Você assinou. Se precisar do dinheiro, você assinou. Certo? O que é que eu estou querendo? Não, então eu vou para a justiça. Não, estou falando que você vai, não. Inclusive eu acho que você não vai porque não precisa. Nem o banco vai chegar nisso. Mas vai ter alguém que não é mais o gerente. Você vai receber notificações
e você vai conversar com uma outra pessoa que não é mais o gerente. E essa pessoa, em princípio, ela vai querer fazer o quê? Ela vai querer te apresentar uma nova proposta aonde você assume todos os juros e multas que você não deu conta de cumprir para fazer um novo contrato embutindo tudo aquilo que você deve. Tá percebendo isso? Você tá percebendo aí como é que é a coisa? Ah, então quer dizer que... Ah, mas eu sou obrigado a pagar aquilo. Aí, se você quiser, você pode... A questão é o seguinte, o principal, eu imagino que ninguém questiona de pagar o principal. Eu não conheço ninguém que questiona de pagar o principal. Pode até ser que em algumas casas, eventualmente. A questão é que os juros e as multas, eles crescem numa velocidade que ninguém imagina, certo? Eu faço muito vídeo aqui,